Daqui é Jorge Correia e hoje tenho uma pergunta para vos fazer. As vossas regras estão-vos a trazer valor ou estão-vos a causar stress? Eu lembro que há uns anos atrás eu estava num evento do Anthony Robbins, no intervalo, estava a conversar com um amigo meu e estava a partilhar com ele que eu estava com grande dificuldade de conseguir arranjar tempo para treinar. Eu estava habituado a treinar à noite, naquela altura eu não o podia fazer e achava que a única forma que eu tinha de resolver essa situação é se eu conseguisse arranjar de alguma maneira de conseguir treinar logo de manhã. A questão é que eu estava habituado a levantar-me relativamente tarde e tinha criado uma regra que para mim era fundamental eu cumprir, que era nunca chegar ao trabalho depois das 10 da manhã. E a minha desculpa para não treinar de manhã era que se eu fosse treinar de manhã, dificilmente eu conseguiria cumprir essa regra. E o meu amigo virou-se para mim e fez-me uma pergunta extremamente interessante, que é, o que é que acontecia se eu chegasse depois das 10 da manhã ao trabalho? E aí eu percebi que na realidade não acontecia nada. Eu, se chegasse um pouco mais tarde, poderia ser um bocadinho mais tarde, da mesma forma que se eu chegasse mais cedo, poderia ser um bocadinho mais cedo. E foi quando eu decidi deixar de ter essa regra e transformar essa regra num princípio esse que apenas diz que eu não quero chegar muito tarde ao trabalho, eu decidi começar a tentar acordar mais cedo e a tentar treinar. E aquilo que eu descobri foi que, mesmo treinando mais cedo, eu conseguia terminar os meus treinos perfeitamente a horas de conseguir chegar exatamente à mesma hora que antes chegava ao trabalho, sem que todo este processo fosse um stress. E esta é a pergunta que eu te faço. Quando tu crias uma regra, essa regra faz com que tu tenhas vontade de a cumprir por alguma razão, ou apenas é uma obrigação que tu tens que fazer, que cada vez que não a cumpres ficas estressado, ficas chateado contigo próprio? Se calhar é a segunda hipótese. E é por isso que eu te deixo um desafio. Que tal tu deixares de ter determinadas regras e passares a ter princípios? Princípios, ao fim e ao cabo, como eu costumo dizer, são regras com alguma variação. E isto tudo para, por exemplo, se tu tiveres uma regra que queres ir ao ginásio todas as segundas, quartas e sextas, cada vez que falhares a regra, provavelmente vais ficar chateado, vais ficar frustrado. Porquê é que não trocas essa regra pelo princípio de ires ao ginásio dia sim, dia não? Em termos práticos, podes dizer que isto são só palavras. Na realidade, não, porque cada vez que tu falhares um determinado dia, não ires ao ginásio, tu sabes que no dia a seguir tu podes ir e a partir daí reiniciar todo o processo. Vais ver que desta forma a consistência naturalmente vai surgindo. E cada vez que tu não conseguires ir ao ginásio ou não conseguires atingir um determinado objetivo que tu tinhas definido para aquele dia, tu não te vais sentir tão culpado, não te vais sentir tão frustrado e dessa maneira vais conseguir evoluir e crescer e ser mais consistente de uma forma muito mais descontraída e vais ver que a longo prazo isso só vai trazer benefícios e só vai aumentar o número de vezes que tu de facto estás a cumprir aquilo que tu desejas para atingir os teus objetivos. Fica aqui este pensamento e fica aqui esta sugestão. Larga as regras e abraça os princípios. Se gostaste deste vídeo, partilha-o. Não te esqueças de fazer subscrever aqui no canal e vemos no próximo vídeo.